Uma vez, mais um domingo para a glória de Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 5 e vamos ler a partir do verso 1. Lucas 5, versículo 1 em diante. O nosso tema nesta manhã é acerca da vida do apóstolo Pedro. Eu fiquei com vontade de mais uma vez falar sobre a vida do apóstolo Pedro. É uma vida que nos inspira e tudo aquilo que nos inspira é bom ser passado para a igreja. E nós vamos fazer uma viagem aqui nesta manhã, porque eu quero falar da vida de Pedro, toda ela. Uau! Fica falando da vida dos outros, pastor? Desses personagens da Bíblia eu posso falar. Eu quero falar da vida de Pedro desde as primeiras menções sobre Pedro na Bíblia até as últimas menções de Pedro na Bíblia. Quantos estão preparados para fazerem essa viagem comigo? Coloquem os vossos cintos de segurança. Se faltar o fôlego, vai cair máscaras. Não vai cair. Muito bem. Lucas 5, versículo 1. Quem já encontrou? Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Uau! Irmãos, que coisa incrível. Antes de falar de detalhes desse texto, primeiramente eu queria que nós tentássemos imaginar Pedro. Pedro, um homem que ali da Galileia, um homem que veio de família normal, família simples, um homem que tinha sonhos, como toda gente tem sonhos, como eu e você temos sonhos, como os nossos filhos sonham. E Pedro certamente sonhava em crescer e ter algum projeto de vida, queria se casar, queria ter filhos, queria viver a vida do lar, queria ter os passeios de final de semana, queria ter os sábados da sinagoga, no caso dele que era judeu. Ele queria viver a vida normal, de vez em quando pegar o barquinho, fazer uma viagem, queria ter uma profissão fixe para a época, e tudo isso começou a acontecer na vida de Pedro. A Bíblia mostra que Pedro se casou, a Bíblia diz que ele é casado, porque a Bíblia diz que Jesus curou a sogra. Então quem tem sogra é feliz, porque está casado. É um bom sinal. E Pedro casou-se, e não há mais detalhes sobre isso, mas alguns textos da época mencionam que ele também tinha filhos, porque na época era normal casar e logo ter filho. Então é quase uma consequência normal da vida daquela época. E Pedro estava ali a construir o seu sonho natural de vida. E ele tinha uma profissão normal para a época. Não era uma profissão das melhores, mas também não era uma má profissão. Era uma profissão normal para a época. E estava ali Pedro como um pescador, fazendo projetos. Vou pescar e vou vender os peixes e vou comprar um terrenozinho para minha família. Vou construir uma casa para minha família, depois que eu pagar essa casa, eu vou construir uma outra casa para minha família, e quem sabe se eu pescar bem, eu vou comprar um outro barco, e vou colocar alguém para trabalhar, para explorar aquele outro barco para mim,
E Pedro estava ali naquela situação, até que um dia aparece um homem que estava a dar ensinamentos ali junto ao mar da Galileia, o mar de Genezaré, e multidões seguiam aquele homem, e Pedro estava ali no seu barco. Normalmente ele tinha 2 sócios, Tiago e João, no barco ao lado, e eles estavam ali olhando lá na margem, aquele tanto de gente ouvindo um homem pregar. Só que a quantidade de pessoas ia aumentando, e este homem ia recuando para o mar. E aquele tanto de gente, a Bíblia diz que aquele tanto de gente começou a apertar Jesus, e Jesus pensou assim: eu preciso de um palco. E Jesus escolheu um palco. Ele olhou para trás, viu 2 barcos, um dos barcos era o de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco de Pedro. Pode projetar o versículo aí? Verso 3, Lucas 5:3. Olha o que diz. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Ou seja, irmãos, as pessoas tinham tanta fome de ouvir de Jesus, que estavam entrando quase na água ali, molhando os pezinhos. E Jesus então entra no barco de Pedro, faz o barco de Pedro de púlpito, de palco, e pede para Pedro afastar um pouquinho para as pessoas não estarem ali tão próximas. Aí o que acontece? Jesus começou a ensinar. Jesus ensinou de um momento para o outro. O que Jesus faz? Dá uma ordem a Pedro, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, qual é a resposta de Pedro? Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Vejamos bem, a profissão de Jesus não era pescador. Jesus era carpinteiro. Aí um carpinteiro entra no barco de um pescador e faz assim: lança as redes ali e vamos pescar. Aí o pescador profissional, que ganhava a vida disso, era profissional, diz assim: mestre, eu sou pescador, a noite inteira pescamos e hoje não é dia de peixe. A gente tem experiência aqui da coisa. Mas Pedro não parou por aí. Pedro disse, ele deu um relatório do natural. Olha como que nós devemos agir, como exemplo de Pedro. Não quer dizer que nós negamos o natural. Nós assumimos o natural. Nós damos o relatório do natural. Pedro disse: o natural não há peixe, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ou seja, se tu és um mestre em Israel e estás a me dar uma ordem, eu sou pescador, mas eu vou me submeter à tua ordem. E ele lança, versículo seguinte, 6. Olha o que diz. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Memorize isso, por favor. 2 coisas. Eles pescaram a noite inteira e não tinham apanhado peixe. Quando Jesus deu a ordem, eles pescaram tanto que as redes, o quê? Se rompiam. Naquele momento, Pedro entendeu que ele estava diante de um homem sobrenatural. De um homem diferente dos outros. Porque ele, sendo um pescador profissional, tinha certeza que não havia peixe naquele lugar, mas aquele mestre espiritual disse-lhe para lançar as redes, ele obedeceu e fez uma grande pesca, como ele não fazia nem um dia normal. Ele pescou e a partir daquele momento, Pedro então reconhece Jesus como alguém especial, se prostra aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador, tu és um profeta, tu és um santo, tu és alguém especial. Jesus olha para Pedro e diz assim: farei de ti um pescador de homens. E o Pedro entende a mensagem, mas eu gosto de pensar, eu gosto de me colocar nas situações, eu fico imaginando o seguinte: Pedro, a partida deve ter pensado assim, quando ele pescou aquela grande quantidade na rede, ele deve ter pensado assim: gente, com esse cara agora orando por mim, eu vou ficar rico. Porque basta eu falar para ele: olha, imagina se todos os dias eu fizer uma pesca como essa, eu vou comprar muitos barcos, eu vou ter aqui, eu vou administrar aqui, eu vou ter uma empresa de barcos de pescaria, eu vou ser rico. Quando ele pensou isso, que os planos naturais dele iam para frente, o que Jesus fala? Está feliz com a pesca? Só que eu farei de ti um pescador de homens. Mas fato é que a Bíblia diz que
Jesus chamou não só Pedro de um barco, mas chamou também os sócios de Pedro que estavam no outro barco. Quem eram os sócios? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João. A partir daquele momento a Bíblia diz que os três deixaram, olha o último versículo que nós lemos, o 11. Irmãos, esse texto aqui é um texto muito profundo. É muito difícil fazer o que esses homens fizeram. Irmãos, Pedro não era qualquer pescador que tinha o seu próprio barco. Muitos pescadores nem tinham barco direito, pegavam emprestado, alugavam. Pedro tinha o seu barco, tinha sócios. A Bíblia diz que, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e para seguir aquele homem. E pior para Pedro, porque ele ainda era casado, tinha uma família. Foi a esposa, se ele tivesse filho, como era o normal, se despediu e disse assim: eu vou para uma missão que um rabino, um mestre me chamou, eu vou com ele. E a família dele deve ter olhado assim e falado assim: que formação que você tem para isso? Você é pescador, Zé? Zé não, Pedro, né? Você é pescador, Pedro? Você vai o quê? Seguir um rabino? Você nem tem formação direito para isso? Ele falou: ele me chamou, eu vou com ele, segui-lo-ei. Aí Pedro começa uma aventura, e aí que começa a aventura interessante de Pedro. Vamos ver o que acontece com uma pessoa que decide, que está disposta a dar a sua vida para ter uma aventura com as coisas de Deus. E vou falar de várias coisas, não temos tempo de ler os textos bíblicos de todas elas, mas eu vou mencionar os textos, mesmo vocês não tendo que abrir. Interessante que Pedro deixou tudo, a partir daí começou a seguir Jesus. E cada dia que ele andava com Jesus, cada dia que ele dormia com Jesus e com os outros discípulos de Jesus, e cada dia que eles viajavam pelas aldeias, pelas cidades, pelos vilarejos ali de Israel, cada dia, cada viagem, uma coisa era certa: havia uma confirmação em Pedro: eu fiz o que era certo. Porque em todas as aldeias, vilarejos e cidades que eles entravam, sabe o que acontecia? A Bíblia diz que Jesus curava os seus doentes, libertava os oprimidos que havia na cidade. Alguns casos ele purificou leprosos. Em outras cidades ele ressuscitou mortos. E a vida de Pedro, durante 3 anos e meio, irmãos, ele experimentou algo que é impagável. Todos os dias ele acordar e receber uma mensagem do mestre dos mestres. Todos os dias fazerem viagens de aldeias em aldeias e vendo surdos ouvindo, mudos falando, prisioneiros do diabo libertos, mensagens poderosas, parábolas brilhantes. Irmãos, Pedro começou a viver o auge, muito mais do que ele tinha pensado, imaginado, orado, infinitamente mais. Ele viveu o melhor da sua vida. Aí há um dia que Jesus diz que ia orar, e fala assim para os discípulos: vão para o outro lado do mar, vão com o barquinho, que depois eu encontro com vocês, eu arrumo uma maneira de ir. E eles, sempre obedientes a Jesus, entraram no barco e foram. No meio do mar começa uma tempestade, como eles nunca tinham enfrentado, mesmo tendo sido pescadores e moradores daquela região do Mar da Galileia. Uma tempestade enorme, ao ponto que a Bíblia diz que eles pensaram que iriam morrer. Para pescadores profissionais habituados ao mar, pensar que vai morrer é porque realmente a coisa era grave. De um momento para o outro, o mar todo revoltoso, eles olham e veem um homem andando sobre o mar. Aí entra a parte da superstição, né? Aí as lendas, superstição, que diziam que quando as pessoas iam morrer no mar, no momento aparecia um fantasma. Aí eles começaram a gritar no barco e disseram: é o fantasma, vamos morrer. Aí Jesus fala: calma, gente, sou eu. E Pedro olha de longe: é mesmo, é Jesus? E Pedro então, de acordo com o perfil dele, com o temperamento dele, ele não conseguiu ficar quieto no barco. Ele falou assim: se o meu mestre anda nas águas, será que eu posso também? E ele pergunta a Jesus: mestre, posso ir ter contigo? Jesus diz: vem. E Pedro então, mesmo com o mar revoltado, todo mundo com medo, ele sai do barco e anda. A Bíblia não mostra quantos passos ele deu,
Mas a Bíblia diz que ele andou. Se ele andou, deu mais do que 2 passos. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Andou sobre as águas em direção a Jesus. E ele estava olhando para Jesus e vivendo o auge da sua vida. Experiências para se escrever no livro. Experiências maravilhosas. E quando ele começou a olhar do lado direito e esquerdo das ondas, ele ficou preocupado, afundou, fez assim com a mãozinha. Jesus falou, levanta lá. E ele voltou novamente e entrou no barco. Então, olha como que a vida de um homem que deixou tudo vale a pena. Irmãos, vale a pena deixar tudo para andar com Jesus. As experiências são impagáveis, são coisas que se você não viver essa vida com Jesus, você não vai ter outra oportunidade. Aí chega um dia, Jesus se reúne com os seus discípulos, e Jesus, num tom mais sério do que dos outros dias, Jesus faz-lhes uma pergunta. Jesus diz-lhes assim, quem dizem os homens que eu sou? Vocês estão no meio das multidões, vocês devem ouvir o que as pessoas falam, que as pessoas falam, né? Você está no meio da multidão, fala ou não fala? Aí ele diz assim, o que as pessoas dizem de mim? Quem que eu sou, segundo as pessoas? Aí os discípulos responderam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que és Jeremias, outros dizem que és João Batista, outros dizem que és um profeta, outros dizem... Aí Jesus, está bem, isso é a opinião deles. E vocês, depois de estarem comigo esse tempo todo, quem dizeis vós que eu sou? Aí naquele momento, Pedro também tem que ser o Pedro. Tipo na sala de aula, quem é o primeiro aluno que levanta a mão? Quando o professor faz uma pergunta, ainda que não saiba, eu já estive em sala de aula assim, tem aquele que mesmo que não sabendo a resposta, o professor faz uma pergunta, ele... Não sei não, mas eu acho. Pedro, levanta a mão, sou eu que vou dar a resposta. E Jesus diz, quem sou eu? Aí ele diz, tu és o Cristo. Cristo, na época, a palavra Cristo significa ungido. Ungido era o nome que se dava ao Messias que havia de vir. O Messias esperado pelos séculos. Então, quando ele diz, tu és o ungido... Porque os irmãos sabem que não havia, no cartão de cidadão de Jesus não havia, o nome dele não era Jesus Cristo. Tem gente que pensa que Cristo era o último nome, né? O apelido de Jesus. Qual o seu nome? Jesus Cristo. Não era esse o nome de Jesus. Cristo é um título. Cristo significa... Jesus só ganhou esse título, Jesus Cristo, depois da ressurreição. Cristo significa ungido, o Messias, o escolhido, o esperado. Aí quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus olha assim e diz assim, Pedro, isto não é uma opinião tua. Pedro, isto foi revelação que recebeste do meu Pai. O meu Pai mostrou-te quem sou. Tiveste revelação de quem eu sou. Aí Pedro se encheu. Já viu aquele aluno que acerta a pergunta da escola? E Pedro se encheu, estufou o peito. Falou, sou eu, Peter. Sou eu. Porque o nome dele, na verdade, é Simão. Sabem que também o nome de Pedro não era Pedro. O nome de Pedro era Simão. Jesus é que disse, tu és Pedro. Jesus é que passou a dar esse apelido para ele. Simão, Pedro. O nome dele originalmente era Simão. Aí Pedro está lá assim, todo feliz. Aí Jesus disse, é verdade, gente. Para vocês eu posso confessar, eu sou o Cristo mesmo. Eu sou o escolhido, eu sou o enviado, eu sou o Messias esperado. Aí Jesus diz assim, mas importa que eu sofra. Importa que o Filho do Homem padeça. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos das autoridades. Importa que ele morra. Quando Jesus está dizendo isso, Pedro já estava todo de peito estufado, pensando que sabia de tudo. Falou, mestre, pessoal, dá licença um pouquinho, mestre, vem cá. A Bíblia diz que Pedro levou Jesus à parte. Ele falou assim, não fala esse tipo de coisa, pá. Isso não se deve falar, pá. Tu és o Cristo, pá, o Cristo. O que Pedro revelou aqui? Pedro revelou a ideia geral de Israel sobre o Cristo. Porque a ideia geral da nação sobre o Cristo era que o Cristo deveria ser um conquistador e não alguém que perderia de alguma maneira alguma batalha.
O Cristo era aquele que foi prometido ser enviado a Israel para libertar Israel de um domínio, de um opressor. E quem era o opressor da época deles era o Império Romano. Então, na cabeça do judeu daquela época o Messias virá para nos libertar do jugo do Império Romano. E para nos libertar do jugo do Império Romano, tem que ser alguém com poder sobrenatural. E este Jesus tem poder sobrenatural, e ele vai usar cada vez mais os seus poderes, assim como ele parou a tempestade, assim como ele andou sobre o mar. Pedro pensou, Jesus é o conquistador que vai derrotar o Império Romano e vai estabelecer Israel como uma nação poderosa. E quando Jesus diz, importa que o Filho do Homem seja entregue nas autoridades e morra, ele fala assim, Jesus, estás errado, não entendeste nada, Jesus. Sabe por o que confundiu Israel? O que confundiu Israel porque havia profecias no Velho Testamento de um Messias vencedor. Realmente. Mas também havia profecias de um Messias sofredor. E Israel ficou à espera de qual? Do Messias conquistador. Mas quando a Bíblia fala que ele não tinha aparência, que ele sofreu, que ele morreu, ou seja, que ele foi, pelas suas pisaduras, fomos sarados, a interpretação deles não alcançou. Por quê? Nós entendemos o seguinte, que o Messias tem 2 momentos. Há um momento que ele vem como humilde, como sofredor. Mas haverá um momento em que o Messias virá como conquistador. Será a volta de Jesus. Só que isso tudo no Velho Testamento, eles não interpretaram. E eles só estavam à espera de um Messias conquistador. Então Pedro repreende Jesus e diz assim, Jesus, tu não vais morrer, tu não vai acontecer nada, para de falar com isso, acabou. Aí Jesus olha para ele e fala assim, arreda de mim, Satanás. Porque cogitas das coisas dos homens e não das de Deus. O mesmo Pedro, que foi usado pelo Espírito Santo para revelar que Jesus era o Cristo, por não ter compreensão das coisas, estava tentando tirar Jesus do plano inicial, querendo fazer de Jesus um rei de Israel. E Jesus entendeu, não é momento para isso. É como o diabo na tentação falou assim, se prostrado me adorares, tudo esses reinos eu te darei. Ou seja, Jesus viu na atitude de Pedro algo parecido com a tentação do diabo. Tipo assim, tu não tens que sofrer, tu não tens que morrer, tu tens que conquistar, tu és o Cristo. E Jesus disse assim, isto é mensagem maligna na minha... Jesus repreende Pedro, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Sabem, esta percepção de Pedro e dos demais discípulos sobre a identidade do Messias, do Cristo, aquilo foi difícil para eles lidarem com aquilo. Porque não somente Pedro, mas os demais discípulos, não só os 12, todos os outros discípulos, estavam com a expectativa de um Messias conquistador. E é interessante que aí confunde mais ainda o que acontece a seguir. Pouco tempo depois, Jesus toma Pedro, Tiago e João e diz assim, os outros 9 fiquem aqui, só quero Pedro, Tiago e João comigo, venham comigo. E Jesus sobe com eles a um monte, e lá no monte acontece algo sobrenatural. Jesus é transfigurado. O que é transfigurado? Jesus mudou de figura humana para figura espiritual, ele foi transfigurado. E quando os 3 discípulos olharam, já não viram Jesus físico, o homem, viram Jesus glorioso, o Jesus espiritual. Para melhorar, aparece do lado de Jesus Moisés e aparece do outro lado o profeta Elias. Os discípulos olham, é Moisés, é Elias e é o Filho de Deus glorioso. Aí Pedro fica maravilhado, por quê? Porque Moisés representa a lei e o Elias representa os profetas. E toda a vida de Israel era com base na lei e nos profetas. E o Filho de Deus, então eles, diante de Pedro, Tiago e João, estava o Cristo prometido, estava a lei confirmando, estavam os profetas confirmando, e o Cristo prometido diante deles. E eles pensaram, chegou o dia glorioso do Messias conquistador. E aí Pedro até dá aquela dica para fazer uma tenda ali, para eles ficarem ali, tipo assim, para fazer a base, vamos conquistar agora Israel. Aí Jesus fala, você não sabe nada, Pedro, fica quieto, rapaz. Aí Moisés desaparece, Elias desaparece, Jesus volta a ser homem, e eles descem. Aí Pedro desce, fininho do monte.
Cadê o Jesus glorioso? Cadê o Elias? Cadê o Moisés? E volta para a vida normal. E aquilo começa tudo ali. Pedro tentando digerir aquilo. O que está acontecendo na minha vida? Quem é este homem? O que se passa aqui? O que vai acontecer? Quais são as cenas do próximo capítulo? Aí chega um momento que Jesus adverte Pedro e fala assim: Pedro, Satanás, ele quer te apanhar. Eu estava orando e eu percebi que o diabo vai te atacar. Mas eu orei por ti. E quando tu te converteres, leva os teus irmãos contigo. Aí Pedro fala assim: Senhor, eu, se necessário for, eu sempre estarei contigo, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Se necessário, morrerei por ti. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Ele deve ter pensado assim: Jesus é profeta, mas agora ele errou a profecia. Porque eu não vou negar, não. E ele olhou assim: Jesus, quem já falou assim para Deus que não ia fazer alguma coisa? E depois fez. Jesus, estás enganado, pá. Eu não vou te negar, eu vou morrer contigo se for preciso. Aí Jesus deixa aquela palavra, mas fala que orou por ele. Aí eles vão para o Getsemane, Jesus os leva para o Getsemane. Aí no Getsemane começa ali uma pressão espiritual que os discípulos nunca tinham passado por algo parecido. Eles não estavam preparados para aquilo. E Jesus está ali, a Bíblia diz que Jesus estava debaixo de tanta pressão das trevas que até suou sangue. Enquanto isso, Jesus disse aos discípulos, enquanto ele passava pelaquela pressão, ele pensou assim: gente, não me deixa passar por essa pressão sozinha, tremenda. E ele disse aos 12 discípulos: orem por mim, orem comigo, orem aqui. Aí Jesus, debaixo daquela pressão lá, junto àquelas oliveiras do Getsemane, aí aquela pressão terrível, Jesus se levantava de vez em quando e ia olhar. Quando ele viu, os discípulos estavam o quê? E Jesus pensou assim: gente, eu vou ter que passar essa pressão sozinho. Acorda, gente, orem, orem. A pressão é grande, orem. Jesus volta a orar, soa sangue, aquela coisa terrível. Ele volta, os discípulos estão o quê? Dormindo. Jesus, na 3ª vez, fala assim: nem uma hora vocês conseguiram orar comigo, nem uma hora. Mas Pedro começa a entender o que é uma pressão espiritual. Eu queria que vocês guardassem isso. Nesse dia do Getsemane, Pedro começou a entender o que o mundo espiritual representa. Há forças do mal, há forças contrárias, combatendo contra os planos de Deus, contra aquilo que Deus designou. E Pedro começa a compreender aquilo, e quando Jesus sai do Getsemane com uma decisão de fazer a vontade do Pai, quando ele sai, ali ainda naquele momento chegam os guardas ali do templo, chegam os guardas, prendem Jesus, e Pedro saiu daquela pressão, aí ele pega a faca que ele tinha com ele. Vocês não vão prender Jesus, não. Aí o soldado veio e falou: não vai prender, não. Ataca o soldado, corta a orelha do soldado. Isso foi um acontecimento tão importante que há coisas na Bíblia que nós não temos o nome, né? Sabe que não temos o nome da mulher samaritana, não temos o nome de muitas coisas. Mas o nome do soldado a gente tem, o soldado Malco. Aquilo ficou registrado ali. Pedro corta a orelha do homem, Pedro está agressivo, tipo querendo defender Jesus. Jesus fala para ele: calma, Pedro, calma. Pega a orelha do homem, do soldado, faz outro milagre. Interessante, Jesus faz um milagre, devolve uma orelha ao corpo do homem, mas se entrega para ir à prisão. Podem me levar. Jesus antes tinha falado: ninguém toma a minha vida de mim. Eu a dou voluntariamente. Eles levam Jesus para a prisão. Quando levam Jesus para a prisão, e Jesus começa a apanhar, a sofrer, Pedro entra numa crise terrível. Eu queria que você tentasse entender, pensar, imaginar aqui comigo. Aquela experiência da pesca maravilhosa no início do chamado dele. O que mais? Andar sobre as águas. Multiplicação dos pães. O que mais? Monte da transfiguração. Todas as cidades e aldeias, curas, milagres, ressurreição de mortos. Agora Pedro saiu daqui, desse topo aqui de experiência com Jesus. E foi para onde? Foi lá para o vale. Sozinho, cheio de confusão, cheio de dúvida na sua mente. Esse homem é o Messias. Quem é ele? O que se passa conosco? Por que ele está preso? Se ele é o Messias,
Por que ele não mostra o seu poder? Por que ele está a apanhar? Por que ele está a sofrer? Irmãos, sexta-feira e sábado foram 2 dias de uma crise de sofrimento de Pedro como ele nunca teve. Nunca teve mesmo na sua vida. Foi pior do que o Getsemane. No Getsemane ele dormiu. Nessa crise ele nem conseguia dormir. E ele com certeza começou a refletir na sua história, na sua vida. 3 anos e meio tinham passado desde a escolha que Jesus fez de Pedro. Aí Pedro começou a pensar, terá valido a pena abrir mão de tudo? Presta atenção nessa pergunta aqui. Terá valido a pena ter deixado tudo para seguir este homem? Porque este homem hoje não é nada. Ele é um preso que vai morrer crucificado da pior maneira. Agora imagina, Pedro acorda no dia de sábado e qual é a notícia? Crucificaram, sexta-noite, crucificaram aquele homem, crucificaram o nosso mestre. E agora? Já o sepultaram. Aí amanhece o sábado. Como que eu vou recomeçar a minha vida? Eu deixei minha esposa, eu disse que era para uma missão importante. Deixei meu barco, deixei minha profissão. Deixei meus amigos. Deixei minha família. E agora? O que vai ser do meu futuro? Eu vou ter que voltar a fazer tudo o que eu fazia antes? Como vai ser daqui para frente? E aquilo tudo que eu acreditei, que ele era o Messias, o Cristo. Irmãos, um turbilhão na mente de Pedro, passou ali um turbilhão na mente de Pedro. E Pedro não sabia o que fazer. Até que chegou o domingo. Sabem que nas nossas vidas, por que a vida de Pedro nos inspira? Porque Pedro é alguém que passou por noites de trevas. E muitas vezes eu e você passamos por noites de trevas. Que não entendemos o que se passa, por que está acontecendo tudo aquilo de mal, toda aquela tribulação. A sexta-feira é pesada. O sábado é confuso. Mas veio o domingo, irmãos. Para quem crê em Deus, sempre tem um domingo. O domingo da ressurreição. Aí, de um momento para o outro, alguém vem correndo, uma mulher vem correndo, Maria, e diz, eu fui ao túmulo, e ele já lá não está. Aí Pedro, hã? Aí João vai à frente, mas a Bíblia diz que Pedro corre, se antecipa e entra no sepulcro. Não vê nada senão ali, aquela roupa dobrada. E eles entendem que não foi um sequestro, porque a maneira, sabe que tudo é perfeito de Deus. Quando alguém retira um corpo, se fosse um corpo retirado do sepulcro, teria vestígios de coisas que foram feitas. Ali no túmulo de Jesus, não. Tudo, aquele tecido, aquele lençol que estava de Jesus, em cima de Jesus estava dobradinho, colocado certinho, como alguém que saiu com muita calma. Fez a cama, arrumou, tranquilo, não há pressão, não há pressa nenhuma aqui. Os soldados não viram nada. Tudo sobrenatural. Aí eles começaram a pensar, os discípulos conversando uns com os outros. Vocês lembram que de vez em quando ele falava uma coisa de morrer mesmo? Mas, irmãos, 3 anos e meio de informação, uma informação aqui e outra ali passa despercebido. Passa ou não passa? Por exemplo, eu prego aqui muitos domingos. De vez em quando, se eu falar para os irmãos, vocês lembram do que eu falei há 1 mês atrás? Lembram? Então era normal que em 3 anos e meio, Jesus ensinando manhã, tarde e noite, as vezes que ele falou que ia morrer e ressuscitar, que foram poucas, eles tinham esquecido. Mas alguém se lembrou. Você lembra que ele disse um tal, lá aquele negócio do templo? Que em 3 dias, vocês lembram também que ele disse que importa isso, mas depois ele ia voltar a viver? Será que é isto? Uau! Aí eles estão conversando, Jesus aparece, sem ser pela porta, Jesus aparece. Física quântica pura. Jesus passa pela parede, Jesus se apresenta diante deles. Aí eles ficam assim, uau! Sabe, irmãos, andar com Deus é uma aventura. Se nós imaginarmos a vida de Pedro, em cada um desses detalhes,
E aqui nós estamos resumindo por causa do tempo. Quando Pedro viu Jesus, ele deve ter pensado assim: gente, valeu a pena. Valeu a pena ter deixado tudo. Valeu a pena ter seguido este homem. Ele, de fato, é o Filho de Deus. Morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A partir dali, Jesus aparece mais algumas vezes. E numa das aparições de Jesus, é interessante, numa das aparições de Jesus, a terceira aparição de Jesus é fantástica. Eu queria que projetasse o texto. João 21, 3. João 21, 3 foi a terceira aparição de Jesus aos discípulos depois da ressurreição. E como que Jesus aparece? Fantástico, porque Jesus ele faz algo para lembrá-los do dia que Jesus os escolheu. Jesus faz algo para lembrar Pedro do dia que ele foi eleito, o dia que ele foi escolhido, o dia que ele foi chamado. João 21, 3, amém? Olha, Pedro disse assim: gente, Jesus já tem um tempo que não aparece. Deixa eu explicar aqui. Jesus tem um tempo que não aparece, a gente não sabe o que vai fazer. Ele não deu orientação. O que a gente tem que fazer na vida? O que a gente sabe fazer? Pedro, Tiago, João, o que a gente sabe fazer? Pescar. Então vamos pescar. Então, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: nós também vamos contigo. Resumindo, eram 7 discípulos. Dos 12 estavam 7, Pedro e mais 6. O que diz aí? Subiram ao largo para o barco e naquela noite o quê? Uau! Tudo sobrenatural, tudo plano de Deus. No dia que Jesus mostrou o poder de Deus para chamar a Pedro, o que lhes tinha acontecido na noite? Nada? Apanharam. Jesus disse assim: vocês também não vão apanhar nada hoje, eles vão experimentar algo hoje aqui. Eles ficaram a noite inteira, os 7 nada apanharam. Aí Jesus aparece na areia do mar, ali na areia ali da praia, verso 4. Mas ao clarear da madrugada, ou seja, clarear da madrugada, talvez 4, 5 da manhã, clarear da madrugada, e estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Ou seja, eles estavam, pense bem, eles estavam no barco e viram um homem na areia, não reconheceram que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Quem é aquele cara que está falando? Ah, lança aí, Pedro. Não custa nada. Lançaram a rede à direita. O que aconteceu? Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Olha o que Jesus está a reproduzir. Jesus está a reproduzir algo de 3 anos e meio atrás. Não pescaram nada, obedeceram Jesus, tiveram uma pesca miraculosa. Novamente, 3 anos e meio depois, agora com Jesus ressurreto. Não pescaram nada, Jesus disse para lançar a rede, eles lançam. E pescam o quê? Uma grande quantidade de peixe. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, era João, disse a Pedro: é o Senhor. E João, o discípulo, reconheceu e falou assim: é o Senhor. Lembra daquela vez que ele disse: lança a rede, e nós lançamos e foi algo grandioso? É ele. Aí Pedro olhou: será? Aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Irmãos, eles estavam só 90 metros da praia, neste momento. E quando João disse a Pedro: é Jesus, o que Pedro faz? Só põe aqui e vai nadando igual doido. Os outros olharam assim, desceram do barco tranquilamente, 90 metros, dá para pisar, e foram puxando a rede. Aí Pedro sai lá molhado, é o perfil de Pedro, é o temperamento dele. Chega lá em Jesus, olha o versículo 8. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Cheia de quanto? 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Qual a diferença dessa experiência aqui com a primeira? Quem se lembra?
Eles não apanharam peixe nenhum a madrugada toda, mas Jesus deu uma ordem, eles obedeceram e apanharam muitos. Só que apanharam muitos, mas a rede rompeu. Agora, nada apanharam novamente, Jesus dá uma ordem e eles pescam uma grande quantidade de peixe, mas agora a rede não rompeu. Por quê? Eles, é o Jesus ressurreto, eles estão a experimentar algo sobrenatural, chegou um novo tempo de Deus para eles. E agora Pedro, naquele momento, começa a entender. Começa a relembrar a sua chamada ministerial. Sabe, muitas vezes Deus fará isso conosco. Deus vai, em alguns momentos das nossas vidas, Deus nos fará lembrar uma experiência que Ele nos proporcionou tempos atrás. Ou no dia da sua conversão, ou no dia que você estava num culto especial, numa conferência, ou um dia que você leu um texto da Bíblia e aquilo veio ao seu coração, ou um dia que você recebeu uma profecia do Senhor. Olha, Deus, a gente não vê nas circunstâncias as coisas, mas Deus está por cima, está a ver tudo. E sabe o que acontece? Passados alguns anos, algum tempo, Deus vai fazer assim, ó. Lembra daquele dia? Agora vai acontecer. Valeu a pena. Você não entendeu o que estava acontecendo durante o processo, mas aqui está a conclusão da coisa. E Pedro então fica maravilhado, mas Jesus o chama à parte. E agora é Jesus que vai falar com ele. Naquele mesmo dia Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Estão vendo a conexão das coisas? Quando Pedro então, lembra, o dia que foi chamado, estava no barco. E agora um dia, 3 anos e meio depois, no mesmo barco, no mesmo lugar, Jesus o chama à parte, diz o quê? Tu me amas. E ele confessa. Tu me amas? E ele confessa. 3ª vez, tu me amas. Ou seja, Jesus proporciona cura interior para Pedro. Ele tinha negado Jesus quantas vezes? 3 vezes. E agora ele confessa Jesus perante os olhos dele, confessa quantas vezes? 3. Há uma cura da alma. E não só uma cura da alma. Jesus diz assim, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, o que ele tinha dito 3 anos e meio antes? Serás pescador de homens. O teu ministério não é pescaria. Sai daí. O teu ministério é vidas. Apacenta as minhas ovelhas. E naquele momento, irmãos, ainda Jesus dá uma profecia a Pedro. Uma profecia que dizia que Pedro iria terminar bem. Porque Jesus disse o seguinte, vou ler o texto para vocês. Pode projetar aí. João 21, 18. João 21, 18, Jesus então dá uma profecia para Pedro, dizendo que Pedro se tornaria um homem corajoso, um homem ousado, um homem de fé, que jamais o negaria novamente, e era um homem que estaria fiel até o martírio. Olha o versículo 18. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, Jesus está dizendo, daqui a alguns anitos, quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingerá a ti e levará para onde tu não queiras. Ou seja, Jesus está profetizando. Você não me disse, Pedro, que um dia morreria por mim? Você vai cumprir essa promessa. Versículo 19. Você vai ser fiel, você vai ser corajoso, você vai ser usado para isso. Verso 19. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E depois que Jesus disse isso, já profetizando o final, você vai ser fiel, corajoso até o final. Depois que Jesus profetizou o final, diz, segue-me. E a partir daí a Bíblia diz que, depois da ascensão de Jesus, Pedro tornou-se um homem super corajoso. E no dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre todos aqueles que ali estavam. Todos começam a falar em línguas. E o povo começa a questionar, o que se passa, o que está acontecendo aqui? Esse povo falando nas nossas línguas, em línguas estrangeiras. E Pedro, lembra o homem que sempre levanta a mão? Sempre o homem que vai à frente, dá o passo à frente. Pedro se posiciona e começa a pregar e a provar que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo ungido. E ele prega diante daquela pregação tão ousada e poderosa, o Pedro já cumprindo a sua chamada, ousado, sem medo. As pessoas perguntam, nós entendemos tudo, o que nós temos que fazer para mudar de vida? Pedro, arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus Cristo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí naquele dia 3.000 almas se converteram.
3.000 batizados ali, e a igreja começa com toda a força, e Pedro vai à frente. E depois, a Bíblia diz, em Atos, mostra que logo a seguir, a igreja já tinha mais 5.000 pessoas. Depois a Bíblia diz que já tinham multidões de pessoas. Aí um dia Pedro é levado para a prisão, e ele começa o teste de Pedro. E fala assim para Pedro: nós vamos soltar vocês, mas vocês estão proibidos de pregar em Jesus. Aí Pedro olha para as autoridades e diz assim: se vocês nos soltarem, nós vamos continuar falando, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí as autoridades reconheceram que ele tinha estado com Jesus. Sabem? Aí Pedro começa se torna um homem super espiritual. Aí um dia, os judeus, daquela coisa toda, que o reino de Deus é só para os judeus, não é para os demais. Aí Jesus dá aquela revelação dos animais, da comida, e Pedro entende aquela revelação, e Pedro vai lá até Cornélio, Pedro se mistura com os gentios, o Espírito Santo vem sobre os gentios, e Pedro declara, dizendo o seguinte, olha, um texto muito interessante que Pedro fala. Projeta aí, por favor, Atos 15. Vamos ler Atos 10, 34. Atos 10, 34. Só esse texto basta. Tem 2 textos, mas tem o Atos 15, mas vamos ler o 10, 34. Olha o que diz aí. Atos 10, 34. Então falou, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Ou seja, aí Pedro começa a dar testemunho de que a promessa de Deus não é só para Israel, não é só para os judeus, mas é para todos. Então Pedro torna-se o homem que começa essa transição em que o evangelho não é exclusivo para os gentios, mas também para todos, inclusive para os judeus, mas também para todos os gentios. Abra comigo agora 1 Pedro 4,12, pode projetar aí 1 Pedro 4,12. 1 Pedro 4,12, Pedro é um homem agora experiente, é um homem profundo espiritualmente. Pedro é um homem maduro, é um homem cheio de revelação e cheio de experiências com Deus. E Pedro tinha passado pelas trevas, pelas pressões do Getsêmani. Pedro tinha passado pelas pressões e pelas trevas quando Jesus foi preso. E Pedro agora pode nos ensinar. Ele diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Próximo versículo. Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Então Pedro é um homem que entende que na vida cristã também há provações, também há tribulações. Há coisas estranhas que nos passam, que nos tornam confusos, perplexos, com a mente de turbilhão. Mas ele diz, tudo isso é para a glória de Deus. E agora o último texto para terminarmos, 2 Coríntios capítulo 1, verso 4. 2 Coríntios 1, 4. Olha o que Pedro faz. 2 Coríntios 1, 4. Não é o que Pedro faz, desculpa. O que Pedro fez? Em que Pedro se tornou? Pedro se tornou naquilo que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Deus é aquele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Irmãos, vida cristã a sério não é só de festa oba-oba. Vida cristã a sério tem oposição. Vida cristã a sério tem provação, tem tribulação. Vida cristã a sério é você passar por momentos que você às vezes quer desistir, quer olhar para trás, quer questionar se tem valido a pena andar com Deus ou cumprir o ministério. Mas é o seguinte, quando nós passamos por esses momentos de crise, de provação e tribulação, a Bíblia diz que Deus nos consola, para que com a consolação que nós somos consolados, nós possamos consolar aqueles que sofrem. Então é o seguinte, Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Deus não desperdiça nenhuma tribulação. Porque em cada sofrimento, em cada tribulação, Deus eleva o nosso nível de consagração e de confiança nele.
E Deus nos prepara, sim, para abençoarmos e servirmos outras pessoas que sofrem. Nosso ministério é servir pessoas, e pessoas sofrem. A vida normal, a vida real, tem aflições. Entende? E eu e você, então, fomos capacitados para isso. Fique de pé, por favor. Sabe, irmãos, eu e você fomos chamados por Deus. Eu e você fomos chamados por Deus para perseverar. Eu e você fomos chamados por Deus para resistir. Eu e você fomos chamados por Deus para ver Deus nos momentos mesmo mais complexos das nossas vidas. Mas depois a gente olhar para trás, como Pedro olhou, e dizer assim: agora eu entendo o que aconteceu. Eu queria que você levantasse as suas mãos e pudesse dizer: Senhor, a minha vida de alguma maneira tem semelhança com a vida de Pedro. E a vida de Pedro me inspira. Senhor, eu não quero desistir na sexta-feira e no sábado, porque o Senhor é o Deus que traz o domingo. Eu não quero desistir na sexta e no sábado, porque o Senhor é o Deus que traz a vida nova, a ressurreição no domingo. Fala: Jesus, eu creio, Senhor, que Tu podes mudar todos os acontecimentos pelos quais eu estou passando. Eu creio que Tu podes me dar forças, ó Deus, e me dar propósito e significado em tudo que eu estou a passar. E em tudo que eu estou a passar, Senhor, eu quero fazer de Ti o meu mestre, o meu Senhor. Quero me apegar a Ti, quero confiar no Senhor. Senhor, ó Deus, eu creio, Deus, que o Senhor está comigo, eu não estou sozinho. Senhor, eu creio, Senhor, ó Deus, que tem plano, tem propósito em tudo que me está acontecendo. Senhor, eu quero, ó Deus, ter experiência, ó Deus, do consolo do Senhor, ó Deus, para poder consolar outras pessoas que sofrem. Senhor, ó Deus, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Bendito seja o nome de Jesus. Que o Senhor possa fortalecer a sua vida. Que o Senhor possa fortalecer a sua vida. Que o Senhor possa consolar o seu coração. Que você possa sair desta reunião neste domingo disposto a continuar com Deus. Fala assim: Jesus, eu não desisto de Ti. Fala: Jesus, eu não desisto de Ti. Fala: Deus, eu não desisto do Senhor. Fala: Deus, eu não olho para trás. Deus, eu não volto atrás. Senhor, eu vou para frente, eu vou seguir, eu vou prosseguir. Senhor, eu vou continuar. Senhor, eu creio que há um propósito, eu creio que há uma obra do Senhor na minha vida. Deus, eu continuo crendo, eu continuo confiando que o Senhor tem coisas maiores e melhores. Ainda que meus olhos humanos não alcancem, o Senhor está comigo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.